Irmãos, e para finalizar a nossa parte aqui da etimologia no Novo Testamento, tá? Duas palavras aqui que tem quase o mesmo, tem os mesmos sentidos, que é ósios no grego, tá? E agnus, tá? As duas têm o mesmo sentido, tá? Você pode se referir tanto a Deus como a coisas, mas o seu sentido real aqui se refere à purificação de pessoas, tá? Então, ou seja, descreve tanto coisas como pessoas livres de manchas, livre da maldade, tá? Dando a ideia de um cumprimento de toda obrigação moral, alguém que foi livre. Enquanto quando você lê na Bíblia Paulo, Pedro, João dizendo que vocês foram limpos de toda mancha, ele está usando essas palavras aqui, a ósios, e a outra palavra é agnus, tá? Que dá a ideia de uma liberdade da impureza, tá? Da mancha, no sentido ético, de uma limpeza pura, de alguém que está limpo, inocentado, tá? De alguém que está sendo revestido e envolvido em perfeição, tá? É isso que quer dizer a palavra santidade dentro de alguns contextos. Então, observe que dentro de alguns contextos, a palavra santo, tá? Tem outro significado, porém leva para o mesmo sentido, que é de estar separado, de estar cortado. Cortado da onde? Do mundo, tá? Quando eu digo do mundo, eu estou me referindo ao sistema mundano, né? Ao sistema de corrupção mundana, tá? Não ao mundo como cosmo, tá? Como planeta, tá bom? A última palavra que nós vamos usar aqui, e é muito importante, tá? É a palavra ágios, tá? Essa palavra realmente é uma das mais usadas no Novo Testamento, tá? Vamos lá, no sentido primário, de separação, consagração e devoção ao serviço de Deus, tá? Com isso é relacionado a ideia que é posto de lado em nome do servir a Deus tudo aquilo que não agrada, tá? Tudo aquilo que me corrompe, tudo aquilo que fere minha dignidade, tudo aquilo que me torna imoral. Eu coloco essa palavra tem esse sentido de colocar de lado, deixar de lado, tá? Ela dá esse sentido. Então, quando Paulo está se referindo que o novo homem, nascido de Deus, ele tem que ser santo, ele está dando essa ideia, deixar de lado tudo aquilo que me mancha, tudo aquilo que me torna inimigo de Deus, tá? Temos aqui o texto de João, 1 João, capítulo 2, que diz assim, ó: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, né? Continuação, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E essa ideia de amar é uma ideia de desejar, de querer viver aquilo que o mundo oferece, tá bom? Viver toda a corrupção que o mundo nos atrai, tá bom? É a ideia de santidade usada no adjetivo de ágio, é separar-se a si mesmo da impureza do mundo e tomar parte da pureza de Deus. Então, a palavra ágio, ela tem a ver com uma ideia de separação, mas essa ideia sou eu que faço. Todas as outras, eu quero que fique bem claro para os irmãos, todas as outras ideias de santificação é Deus que aplica em mim. É Deus agindo em mim, tá? Essa aqui sou eu. Eu que deixo de lado tudo aquilo que me corrompe, tá? Tudo aquilo que me torna impuro, em nome do servir a Deus. Sou eu que dou o passo. Sou eu que digo não. Sou eu que nego. Tá bom? Vamos lá? Ou seja, separar-se a si mesmo da impureza do mundo e se tornar parte da pureza de Deus. O termo ágio,
Em sua etimologia original quer dizer fisicamente puro, meu corpo. Então esse discurso que tem por aí, esse discursinho que tem por aí, de que eu não devo me preocupar com o meu corpo, que eu devo levar a vida como eu quiser, que Deus quer o coração. Mentira, tá? O sentido aqui de João. João está falando da cobiça, ele vai falar aqui nesse texto da cobiça do corpo, da cobiça dos olhos, entende? Então, ou seja, primeiro, me purificar fisicamente, tá? Depois, moralmente sem culpa. Então eu tenho que ser honesto, comprar e pagar, não levar uma vida de mentira, levantando falso testemunho, tá? Entendeu? Eu tenho que ser uma pessoa íntegra, moralmente falando, tá? Segundo, né? Primeiro, segundo, moralmente sem culpa. Terceiro, religiosamente, cerimonialmente consagrado. Isso explica o fato do porquê Ágios rapidamente adquiriu um significado ético. Por quê? Porque ele trabalha a ideia de santificação do corpo, a ideia de santificação de caráter interno e a ideia de santificação como cristão, como as pessoas estão me vendo. Entende? Então esses são os significados da palavra santificação, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento. Qualquer dúvida, irmãos, se os irmãos não entenderam, manda mensagem que a gente vai explicar, tá? A gente vai pular agora o ponto 2. Nesse ponto 2 nós iremos trabalhar a ideia bíblica de santidade e de santificação, tá? Então vamos lá. Nas Escrituras, a qualidade de santidade é aplicada em primeiro lugar a Deus. Essa aplicação ele faz parte de um dos seus atributos. Então, vamos lá. Santificação é um atributo moral de Deus que Deus compartilha com o homem, tá? Chama-se atributo compartilhável de Deus, tá? Veja, a santificação, ela não é uma geração, ou melhor, ela não é gerada pelo homem, ela vem de Deus para o homem, porque se fosse por nós mesmos, nós não alcançaríamos essa perfeição, irmão. O homem tende, a querer coisas que são terrenas, que satisfaz a carne, tá? Abramos um parênteses para afirmar que a ideia de um Deus santo, que cobra a santidade de sua criatura, não o torna um ser sem inacessibilidade ou inaproximável. Então, ou seja, o fato de Deus querer que eu seja santo e o fato de Deus ser santo não quer dizer que eu não possa me aproximar de Deus, que ele não quer que eu me aproxime, pelo contrário, tá? Iremos estudar essa ideia de aproximação de Deus quando a gente for tratar sobre a questão da natureza de Deus, tá? E um Deus que não é acessível. Então Deus é tão santo que eu não posso falar com ele. Não, não é isso. Lembra? Jesus morreu, o véu se rasga de cima a baixo. Agora eu tenho acesso a Deus e Deus quer isso de mim, que eu me aproxime dele. Eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me achará. Então é uma ideia de aproximação, tá bom? Deixando claro isso aí para os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Logo, a santidade torna-se um atributo somente em sentido ético, mais remoto da palavra. A santidade de Deus faz parte da sua majestade. Num texto em que falamos de Levítico 20, Deus fala a Moisés que ele era santo e que todos que dele se aproxima deve ser santo, consagrado para ele. Tá? Eis a ideia do porquê que a igreja tem que ser santa. Porque a igreja é de Deus. A igreja é de Cristo. Então ela tem que estar consagrada para ele. Fugir da impureza. Tá? Esse é o conceito. Deixa eu adiantar aqui, irmãos, porque senão não vai dar tempo. A gente tem muita coisa para a gente poder trabalhar aqui ainda, né? Então deixa eu dar uma adiantada aqui, ó.
Sabemos que no mundo do Antigo Testamento a santidade ela é derivada de Deus para o homem. Logo, se estende para toda a vida do seu povo. Então, em um sentido derivativo, a ideia de santidade também é aplicada a coisas, pessoas que estão colocadas em uma relação especial com Deus. A terra de Canaã e a cidade de Jerusalém, o monte do templo, o tabernáculo, o templo, tá? O sábado, as festas solenes, tudo era santo porque era de Deus, tá? Então, numa ideia de que é derivada, ou seja, passa de um para o outro, ou seja, passa de Deus para o homem, do homem para aquilo que ele usa para Deus. Tudo é santo. O templo onde eu estou é santo, então não pode namorico dentro do templo, tá? Eu não posso fazer o templo de uma sala de jantar, porque é santo, é de Deus, tá? Então existem determinadas coisas que eu não posso fazer no templo. Por quê? Porque o templo foi santificado e separado para Deus, tá? Então, se entende. E assim sucessivamente, os irmãos podem agregarem outras coisas aqui, tá? São todos consagrados para Deus, né? A Deus estão colocados dentro do raio de sua majestosa santidade. Igualmente os profetas, os levitas, os sacerdotes são chamados santos como pessoas que foram separados para o serviço especial do nosso Deus. Acabou. O pregador é santo, o pastor é santo, o líder deve ser santo, o membro deve ser santo, porque é tudo de Deus e para Deus, tá bom? E recebemos de Deus essa santificação, tá? Então, temos aí algumas coisas aí, ó. O próprio Deus é santo e algumas outras características, tá? Eu não vou ler tudo, porque senão não dá tempo, os irmãos leem aí. Dúvida, os irmãos me pergunte, tá? Tudo que fazia parte do culto do templo de Deus é para Deus e era santo. Até as cinzas do sacrifício, depois do culto, era santo. Lembra? Tem um texto levítico que Deus diz assim: Moisés, não joga a cinza em qualquer lugar porque ela é santa. Deus escolheu um lugar para jogar a cinza do sacrifício. Então tudo que tem no templo é de Deus e é santo. Tudo que envolve o culto, você, né? Porque na verdade o culto começa em mim. Paulo disse: apresentai a Deus o vosso culto racional, o vosso culto inteligente, né? Na verdade, um culto com entendimento, um culto com inteligência, ele começa em mim. Então eu sou santo. Tudo que envolve o culto é santo. Então, irmão, cuidado com a vida que você anda levando. Pregue isso. Não deixe de pregar a santidade na igreja, irmão. Não deixe de pregar a santidade para os jovens, para os casados, para os que estão namorando. Irmão, não deixe de pregar. Tá? Não é agredir, não é humilhar, não é bater, é ensinar. Simplesmente isso. Tá? Você é santo porque você é separado para Deus. E tudo que é separado para Deus é santo, tem que estar longe de impurezas. Que coisa linda, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu me alegro com isso. Vimos no Antigo Testamento, né? No Novo Testamento, vimos no Antigo Testamento qual a ideia? A ideia bíblica de santidade. Então, a santidade no Antigo Testamento era derivada de Deus para o homem e para as coisas, certo? No Novo Testamento, tá? A relação da santidade e da santificação ganha uma ação um pouco mais profunda, né? Portanto, permanece de forma derivada agora do Espírito de Deus para os crentes e de Cristo Jesus para os seus escolhidos. Então, ou seja, se no Antigo Testamento era derivada de Deus para o seu povo, no Novo Testamento ela passa de Cristo e do Espírito Santo para a igreja. Entende? Continua sendo derivado. Então entenda, irmão. Ninguém é santo porque é bonzinho. Ninguém é santo porque é melhor do que o outro. É porque Deus requer isso de nós e Deus transferiu isso para nós.
Entende? Deus pode dizer, sede santo, porque eu sou santo. Não tem mancha, não tem falha, não tem nada que macule Deus. Então ele pode dizer, você deve ser santo porque eu sou santo. Então se eu quero pregar e ensinar santidade, eu devo procurar ser separado. Tá bom? Então vamos lá. É derivado de Deus para mim. Não é porque eu sou bonzinho, não. Não é eu que construí a santidade. Ela foi me dada. Tá bom? Quero deixar claro isso para os irmãos. Porque tem muito crente, irmão, que ele acha que ele é, entendeu? Ele tá lá em cima e os outros tá lá embaixo. Não é, né? Vós que estáis de pé, cuidais para que não caia. Tá? Irmãos, peço licença para tomar uma água. Eu sei que não é ético, mas, né? A garganta seca. Tá quente aqui. Porém, vamos lá. O escritor aos Hebreus vai afirmar que sem a santificação, tá? Não há salvação. Então eu tenho que ser santo. A santidade faz parte do processo de salvação. É uma ideia contínua. É importante, tá? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. E Paulo fala na sua carta a Tessalônica que Deus quer nossa santidade. E as duas ideias no texto afirmam que a vontade de Deus é nossa santificação. É bem possível enxergar que sem a santidade não veremos a Deus. Está em Hebreus, capítulo 4, e Tessalonicenses também, capítulo 4, versículo 3. Tá? Muitos nos dias de hoje, em suas mensagens e em suas teologias da livre graça, têm negligenciado inteiramente o conceito de santidade como um dos elementos para a salvação, né? Nós vemos por aí, irmãos, alguns pregadores, algumas igrejas que não pregam mais santidade, né? As pessoas saem do culto, principalmente em algumas comunidades, algumas igrejas neopentecostais, as pessoas saem de culto, vão para o barzinho. Casais e namorados saem do culto e vão para o motel, tá? Por quê? Porque a mensagem é motivacional, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer agir na sua vida, porque Deus quer te prosperar, porque Deus não quer a sua infelicidade, né? Deus não quer que você fique triste, tá? Então não importa quantas vezes você vai se casar na vida, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Principalmente porque o casamento, né, o matrimônio, é uma comparação de Cristo com a igreja. Então, Cristo não tem várias igrejas, é uma única igreja, né? Então, muito cuidado com o que a gente anda ouvindo em cima dos nossos púlpitos, tá bom? Então, vamos lá. Riley, tá? Diz no seu livro Santidade. Tem um livro, você consegue baixar esse livro em PDF na internet, tá? O nome do livro é Santidade, tá? Tem na apostila, você pode pesquisar lá. Que há 3 princípios. Ele vai dizer que há 3 princípios básicos para a salvação, tá? E são elas: justificação, regeneração e santificação. Lembrando que nem no Antigo Testamento e muito menos no Novo Testamento essas coisas não procedem do homem, e sim de Deus para o homem. A santificação é uma ação da graça de Deus no homem, pois em sua natureza caída não teria por si só como alcançar tal atributo se de Deus não fosse compartilhado. Tá? Então, a santidade ela vem de Deus para nós. Em nós, ele gera regeneração, justificação e nos santifica. Tá? Vamos lá. Ainda tem alguma coisa aqui que a gente precisa trabalhar. Eu quero concluir essa parte aqui. Tem uma coisa legal aqui, tá? A santidade pode ser definida como graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele livra o pecador
justificado da poluição do pecado e renova sua natureza, vivificando novamente a imagem de Deus no homem e o prepara para realizar boas obras. É Deus que age em nós, irmãos, e nos santifica e nos purifica, tá? Para que a gente possa continuar sendo santos, tá bom? Bom, vamos lá? Ó, irmão, eu quero pular aqui a natureza da santificação, vocês podem ler aí, tá? Eu quero pular porque senão não vai dar tempo, as nossas horas está se indo. Então, eu quero ler aqui. Eu não vou ler o conceito em si, tá? Eu vou ler a natureza da santificação, tá? Mas eu vou ler aqui qual que é a ideia da natureza da santificação. Primeiro, mortificar o velho homem, tá? É natural, a gente vê isso, né? Quando a gente vai aconselhar alguém, quando a gente vai dizer que alguém está errado, que não é assim, que não deve andar desse jeito. A pessoa, você está me julgando. Você não pode julgar quando a gente fala para alguém, olha, a gente tem que conversar com o irmão tal, né? Porque o irmão tal, não, mas você está julgando o irmão, aquela coisa. Não, irmão, não é julgando, tá? E eu não estou falando de fazer fofoca, eu estou falando quando um líder conversa com outro líder para chamar alguém para um aconselhamento, tá? Olha só, a primeira natureza da santificação no homem, sabe qual que é a ideia? A mortificação do velho homem. O velho homem tem que morrer, irmão. Ó, nas cartas paulinas, a santificação é apresentada na crucificação do velho homem. Tá lá, tá no capítulo 6 de Romanos, Paulo dizendo, né? Já crucificasse o velho homem com Cristo, não queira novamente a voltar a ressuscitar. E isso é santificação, irmão. Se eu digo que eu sou crente, mas eu continuo mentindo, contando uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, né? Se eu digo que sou crente, casado e continuo paquerando as menininhas na igreja, no meu trabalho, com conversinha mole, né, irmão? Tá precisando morrer a natureza do velho homem. Se eu digo que sou crente, santificado, mas eu compro e não pago, tô causando escândalo na igreja, irmão, tá precisando morrer o velho homem, tá? Então, a primeira ação da natureza da santificação no homem, primeira ação natural da santificação no homem, sabe o que é? Mortificar o velho homem, tá? O velho homem tem que ser morto, tá? Ó, segunda ação, a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ó, seguiremos pelo caminho que a Bíblia nos apresenta. Paulo fala à igreja de Coríntios, em sua primeira carta, que somos de Deus por meio de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O próprio Jesus afirma, em favor deles, eu me santifiquei a mim mesmo, para que eles fossem santificados na verdade. Tá? Na verdade. Então, se você deixa aflorar o seu velho homem, o seu velho homem está vivo em você, você matou o novo homem e não é santificado segundo Cristo, porque é Cristo que nos santifica. Irmão, quando eu levo uma vida íntegra, a natureza da santificação de Cristo está sendo gerada e foi gerada em mim, e aí eu posso dar fruto. Entende? A ideia de boas obras aqui é dar fruto. Mas eu não dou fruto porque eu sou uma pessoa boa, não. Eu estou dando bons frutos porque Deus está agindo em mim através de Cristo, Jesus, tá? Né? Vamos correr? Vamos correr aqui. A terceira. Ela afeta o homem interior,
Então Deus não quer só o coração, viu? Fuja desse discurso aí, tá? Fuja desse discurso de que Deus quer só o coração. É santificar. Tá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:23. Tá aqui para vocês lerem aqui. Corpo, alma e espírito. Tá? Sobre corpo a gente podia falar várias coisas aqui, né? A ideia de sensualidade da mulher, a ideia de fisiculturista do homem e aquela coisa tomar cuidado com os exageros, tá, irmãos? Estou falando tomar cuidado. Pessoa se cuidar não é pecado. Pessoa se cuidar não tem nada a ver com impureza, com os exageros, né? Porque aí faz uma malhação e já começa a querer colocar uma camisetinha regada. A gente fala muito das irmãs, mas os irmãos também, viu, irmão? Já começa a querer colocar uma camisetinha regata, né? Já começa a querer vestir uma calça jeans apertadinha, né? Formulando as partes íntimas do corpo. Santificado. Você é servo de Deus. Você é líder, você é obreiro, você é crente, você foi consagrado para Deus. Quer fazer academia? Beleza, mas tenha compostura. Santificar corpo, alma e espírito. E aqui a gente podia dar vários significados, tá? Os irmãos leiam aí com vocês. É a terceira ação da natureza da santificação no homem, né? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, né? E a palavra alma tem a ver com psique, centro, sede das emoções, que muitas das vezes na Bíblia é significada pelo coração, né? Às vezes o coração está cheio de impureza, cheio de pensamentos malignos, e a boca despeja tudo isso, o espírito também. Tá bom, irmãos? Bom, nós falamos que a santificação ela é derivada de Deus para o homem, um atributo de Deus, mas também um atributo do Espírito Santo, que é um atributo de Cristo, que é transmitido para o homem e que isso não é o homem que gera. Ponto. Mas e o homem? Tá? Isso aqui eu quero ler. Tá? A santificação é uma obra de Deus na qual o homem coopera. Como? Fugindo da aparência do mal. Tem vários textos. Tá? Quando é dito que o homem toma parte na obra da santificação, isso não significa que o homem é agente independente na obra. Não depende dele, sendo parte da obra de Deus e parte da obra do homem, tá? Mas somente que Deus efetua a obra a partir da instrumentalidade do homem, como um ser racional. Precisamos entender que é Deus que santifica, porém, o homem tem sua responsabilidade, tá? O homem tem a sua responsabilidade. O homem tem sido sempre avisado contra o mal e as tentações que rodeia. O que implica claramente que o homem precisa ser ativo às armadilhas da vida. Tá aqui os textos. A santificação no crente tem que ser completa, tá? Então, lembra de Caim? O pecado está à porta. Mas você, Caim, a ideia ali no hebraico, você, Caim, consegue controlá-lo. Quem domina é você, tá? O homem é avisado, irmãos. O homem é avisado, tá? O problema é que a gente, às vezes, né, quer dar vazão. A carne é fraca, e que não sei o quê, e que bam, bam, bam. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Todos os dias. E me siga. É todos os dias que nós devemos seguir o Senhor Jesus. Tá? Tomando cuidado. Cuidado, irmãos. Tá bom? Então, o homem não é um aquém, né? O homem não é um parasita. O homem tem a sua parcela de responsabilidade e ele deve procurar cooperar com a obra de Deus. Meus irmãos, espero que esta aula fique bem clara, tenha ficado bem clara para os irmãos, que os irmãos, né, possa aprender um pouco mais, tá bom?
Vou só dar uma pausinha aqui e já vou explicar uma coisa para os irmãos.